estudantes! Como é que vocês estão? Todos e todas bem? Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Hoje com um assunto fácil, assunto tranquilo, assunto que eu tenho certeza que você do quinto ano não terá dificuldade nenhuma. Vamos trabalhar muito sobre a adição hoje. Nosso tema da aula, adição. Eu quero primeiramente agradecer a presença da professora Abigail Viana. E aí, professora, depois de uma aula maravilhosa... Nada de fake news, né? Nada de fake news, por favor. Ali só tem coisa real, ali é fato, não tem fake. Bom dia para todo mundo, vamos interagir, vamos responder. Estamos aqui aguardando por vocês. Isso mesmo, eu já quero mandar um beijo para a Anne e para a Martim, que estão aí, né? Estão acompanhando as aulas, estavam na aula da professora Abigail, estão presentes na de matemática, eu tenho certeza. E como a professora Abigail mesmo disse, em matemática não tem fake, é tudo fato. Matemática é uma disciplina exata, não tem choro nem vela. O que tem é realidade, cálculo e muita discussão. Beleza? Discussão das boas, né? Discussão, interpretação e resultado. Então, vamos começar. A gente vai falar hoje sobre adição. E quando a gente pensa nesse tema, a gente já vem com a palavra juntar. Quando você pensar na palavra adição, a gente vem para juntar quantidades. E aqui eu tenho um exemplo claro, eu tenho dois tipos de frutas diferentes com quantidades diferentes. Eu quero a quantidade total, então eu vou juntar quantidades. No nosso caso, 8 maçãs e 20 limões, 28 frutas. Juntar, professora. Sempre que vocês escutarem essa palavra, juntar, pode ter certeza que é uma adição que está vindo aí. Quando a gente fala de juntar, a gente também pode pensar em reunir. Se você vai comemorar o seu aniversário, por exemplo, você quer reunir pessoas. Se você quer reunir pessoas, é porque você vai juntá-las, ou seja, a quantidade vai aumentar, porque estará você juntamente com seus amigos, então terão mais pessoas. Se tem mais pessoas, adição. E eu também posso falar de acrescentar. São palavras básicas, preste atenção. Juntar, reunir, acrescentar. Essas três palavrinhas básicas, elas estão diretamente relacionadas à adição. Se eu acrescento uma quantidade, eu estou aumentando. E se eu estou aumentando, eu estou falando de uma adição. Beleza? Conceito básico, o que eu trouxe hoje, na verdade, foram alguns problemas para a gente trabalhar, certo? Mas eu prefiro e gosto de trazer sempre os conceitos para quem ainda tem algum tipo de dúvida, por quê? Nos problemas matemáticos eu percebo que às vezes vocês não sabem que operação utilizar. E isso tem muito de língua portuguesa. Aí é que vem a importância de vocês assistirem a aula da professora Abigail. Vocês, na matemática, precisam ler e interpretar o problema. E a partir daí você saberá qual operação usar para resolvê-lo. Beleza? Professora, por que a senhora está dizendo isso? Existem vários problemas que têm essas três palavras, acrescentar, juntar, reunir. Sempre quando eu pensar em acrescentar quantidades, eu vou usar uma adição. Isso são dicas básicas para você resolver com mais rapidez os problemas. A adição é uma operação matemática que está associada com a ideia de agrupar elementos de um conjunto. Para indicar uma adição, utilizamos esse simbolozinho. Esse simbolozinho representa mais. Eita, professor, isso é muito fácil. É muito fácil. Só que se você trocar esse símbolo, você erra completamente a questão, certo? Por isso que eu acho importante trabalhar os conceitos. Utilizamos a adição em várias situações que envolvem números em nosso cotidiano. Por exemplo,
para contar objetos ou durante as compras. Eu sempre trago essa questão de compras porque a gente utiliza todas as operações. A adição, nesse caso, é quando eu vou comprando os produtos. Você entra no supermercado com o carrinho vazio, não é? E vai acrescentando produtos. Você vai passando pelos corredores e acrescentando. Vai passando pelos corredores e vai acrescentando produtos. Logo, isso será uma adição, porque no final vai reunir, vai juntar o valor de todos os produtos que você comprou e será o valor que você pagará no final, depois de juntar todos os valores, beleza? Ó, aqui, meu Deus, um exemplo simples, simples, simples. Muito tranquilo. É só para vocês terem a noção das parcelas. Eu tenho várias bolinhas aqui, onde eu reuni cor por cor, representando as nossas parcelas. Professora, aí tem 3 parcelas. Se a gente utilizar os números, vai ficar difícil? Não. Eu vou mostrar da forma de você utilizar as continhas agrupando as parcelas, certo? Mas, claro, hoje em dia a gente tem a calculadora que nos ajuda a resolver com mais facilidade. Então, professora, não sei para que a senhora está dando essa aula. Eu estou dando essa aula porque se você erra uma posição de número, você perde todo o resultado. Aqui eu tenho, lógico, 3 parcelas iguais, mas eu posso ter 3 parcelas diferentes. Lembra do sistema de numeração decimal? Cada posição tem o seu valor. O algarismo, dependendo da posição que ele esteja, eu vou mudar o valor dele. Por isso que a gente precisa trabalhar essas parcelas e esses resultados. Ó, aqui eu tenho outro exemplo. Separei em parcelas. Ó. Eu posso utilizar as minhas parcelas iguais, ó. Cada corzinha, só mudei de cor. São bolinhas, mas eu mudei de cor. Aqui a gente pode remeter à multiplicação, por exemplo. Eu posso dizer aqui 3 vezes 8, 24 bolinhas. Parcelas iguais, por isso que tem uma semelhança entre adição e multiplicação, mas nem sempre é assim. Eu também posso ter uma adição com números e produtos diferentes. Tranquilo? Quando é igual é um pouco mais fácil de você resolver, né? Mas quando é diferente, quando os valores são diferentes, se você não souber o posicionamento adequado, o resultado não sairá conforme o esperado. Então, aqui eu já tenho outra situação. Eu tenho brinquedos diferentes com quantidades diferentes. Outra possibilidade de adição. Tranquilo? Para encontrar a soma entre 2 ou mais números, recorremos ao seu valor posicional. Presta atenção nisso. Lembra que se eu colocar o meu algarismo num posicionamento diferente, eu comprometo o resultado. Se o meu número vale unidade, eu preciso colocar na casa da unidade. Se vale dezena, o algarismo precisa estar abaixo de uma dezena. E assim por diante. Lógico, eu trouxe um quadro de valor e lugar para vocês perceberem isso na prática. Ou seja, juntamos unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, milhar com milhar e por aí vai, certo? Eu tenho um exemplo claríssimo. Professora, por que a senhora disse isso? Lembra que eu falei que as parcelas podem ter valores diferentes? Pois bem, eu tenho aqui, ó, números na casa da unidade de milhar e números da centena. Se, por exemplo, vocês sabem, você do 5º ano é fera nisso, sabe que a gente sempre vai começar da unidade para frente, aliás, para trás, né? Do meu posicionamento é da esquerda para a direita, do seu não. É o contrário, é da direita para a esquerda, beleza? Começando do final, que é a unidade. Eu vou colocar os meus números como estão aqui, ó. Unidade e unidade. Dezena com dezena, centena com centena. Entre essa unidade de milhar, se não tem nada aqui, é 0.
e faço a operação tranquilamente. E encontro, lógico, o resultado. Se eu colocasse, por exemplo, esses 524 do começo, o resultado seria errado. Tranquilo? Tem mais? Claro que tem mais. O resultado de uma adição entre dois ou mais números é conhecido como soma. E os números a serem somados são conhecidos como parcelas. Cada termo, cada conjunto que a gente vai fazer a adição é chamado de parcela. E o resultado a gente conhece como soma. Olha aqui a representação, 45 mais 23. Está num quadro de valor e lugar onde esses termos aqui, os números que serão realizados a adição são chamados de parcela, onde essas parcelas elas podem ser iguais ou diferentes. Normalmente, quando a gente tem parcelas iguais, adição de parcelas iguais, a gente recomenda utilizar multiplicação. Caso contrário, a gente consegue resolver a partir da adição. E o resultado, que foi 68, é conhecido como soma. Tranquilo? A gente pode continuar, já dá para a gente responder junto os problemas. Vocês vão ver que é tudo muito tranquilo, muito fofinho e muito docinho. Apesar de que não dá, né? Porque a gente está falando de bola de gude aqui, ninguém vai morder uma bola de gude, porque vai quebrar o dente. Mas a gente pode brincar com elas. Lucas comprou 87 bolas de gude e ganhou. Se ele ganhou, ele vai perder ou vai ter mais bolas? Ele perdeu, se eu perco eu tenho menos, se eu ganho eu tenho mais. E aqui está dizendo que ele ganhou mais 23 do seu primo. Quantas bolas de gude Lucas ficou? Professora, pelo amor de Deus, a adição é isso, é? É só isso. Olha, que resultado massa. Utilizei, lógico, o quadro de valor e lugar, porque o que eu quero focar com você do quinto ano é o posicionamento dos algarismos. Se você não conseguir, o resultado não vai dar certo. Claro que isso não se enquadra a você do quinto ano, que já assistiu essa aula algumas vezes, mas às vezes a gente vai fazer tão rápido que é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. A gente tem que dar valor às questões fáceis. Sabe por quê? Às vezes a gente acha que é muito fácil. Não, isso é muito fácil, eu vou fazer. Quando menos espera, errou. No caso da adição, normalmente qual é o erro? Trocar o posicionamento dos algarismos. No caso do nosso problema, 87 mais 23, ó, facinho, ó, 3 mais 3, 10, 8 mais 2, 10, com 1, 11. O total são de 11, 110 bolinhas. Oxente, bolinhas de gude, tá? Esse figurinhas aqui tá bugado. Isso aqui não. Isso é bola de gude, certo? 110 bolinhas de gude. Certamente foi falha de digitação da professora. Agora a vez. José comprou um micro-ondas por R$460 e uma mesa por 239. Quanto ele gastou na compra? Por favor, né? Fácil demais. Coloquei novamente o quadro de valor e lugar. Coloquei os números bem adequados nas suas devidas posições, fiz a minha adição e a minha soma será 699. Tranquilo? Professora, tem mais? Tem mais, ó. Aqui está dizendo que José gastou 699. Provavelmente ele dividiu em 10 vezes sem juros. Eu faria o mesmo. Você sabe dividir? Como é que está seu cálculo de divisão? Vou trazer essa aula para você também. Por enquanto, a gente vai focar em adição. Para o aniversário de Lulu, foram feitas 65 empadinhas, 40 coxinhas e 70 pastéis. Inclusive, eu comeria 2 salgados de cada agora, nesse momento. Por hora, eu vou deixar só na imagem. Quantos salgados foram feitos no total? Presta atenção nesse. Eu tenho produtos diferentes com parcelas diferentes, porque as quantidades,
Ó, não são iguais. Por isso que a gente fica entre a adição e a multiplicação. Se as minhas parcelas são iguais, eu resolvo a partir de uma multiplicação. Se são diferentes, a gente utiliza uma adição, como fiz aqui. 65 mais 40 mais 70. No final, eu tenho 175 salgados. Oxe, professora, é só isso? É, minha gente, adição é só isso. Olha esse. Trouxe muitos probleminhas para exemplificar para vocês. Como disse, eu trouxe o quadro de valor e lugar para vocês prestarem atenção no posicionamento, que percebo que muita gente ainda se atrapalha um pouco. E quando tiver uma questão fácil, responda com paciência. Eu sei que vocês são muito rápidos nas operações, mas tenham calma, porque às vezes na pressa, por a gente saber demais, a gente acaba falhando. E no caso da adição, a maioria dos erros é no posicionamento dos algarismos. Em uma estante, havia 370 livros. Foram colocados. Se foram colocados, terão mais livros. Então, eu vou realizar uma adição. Foram colocados mais 165. Quantos livros ficaram na estante? Olha que massa. Vê que fácil. Tinha 370 e foram colocados 165. Se foram colocados, eu vou realizar uma adição. Eu poderia trocar, por exemplo, foram retirados. Se fossem retirados, eu ia utilizar isso. Você já me respondeu. Eu iria utilizar uma subtração. Mas a gente está falando aqui de foram colocados mais 165. Adição simples, 370 mais 165, resultando 535 livros. Beleza? Professora, tem mais uma? Tem mais uma. Essa é mais difícil e eu coloquei de propósito, especialmente do material do Aprender Sempre, hein? Você já pegou o seu livrinho? Já está trabalhando com ele? Pois bem, existe uma série de exercícios que vocês podem fazer lá e que eu, na verdade, faço o planejamento das nossas aulas a partir dele. Nem sempre as questões são iguais, mas são baseadas nesse material. Em uma semana, uma fábrica de copos descartáveis consegue produzir, presta atenção, 23.580 copos. Em uma determinada semana, ela recebeu os seguintes pedidos. Cada um pedido, tá? Primeiro pedido, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Primeiro pedido, 1.500. Segundo pedido, 2.580. Terceiro pedido, 3.520. Quarto pedido, 7.500. Quinto pedido, 580. E o sexto pedido, 7.000. A pergunta é: quantos copos descartáveis foram pedidos? Como é que a gente vai fazer aí? Muitas parcelas, né? Mas a gente vai conseguir responder. Vou fazer uma adição com todos esses pedidos. O que é que eu preciso respeitar? O posicionamento de cada algarismo. Eu fazendo essa adição, eu vou encontrar o valor de 22.680 copos. Foram pedidos 22.680 copos. Olha aí o total, que massa, bem coloridos, 22.680. Agora responde para mim. A fábrica, ela consegue atender todos os pedidos? Lembra do valor? 23.000 e... Isso. A fábrica, ela vai conseguir sim, porque ela produz 23.580. Beleza? Viu como a quantidade de parcelas não aumenta o processo? Eu espero que vocês tenham ficado atentos a isso. Professora Abigail, muito obrigada. Eu que agradeço. Mandar um beijinho aqui para a Anne, para a Maria, que estavam aqui acompanhando a aula. Dizer que na aula de amanhã a professora Kedma vai querer que vocês participem falando mais, não fiquem só assistindo, tá? Isso. Hoje eu falei bastante, mas eu espero que na próxima aula vocês colaborem mais comigo. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima. Tchau, tchau.